Bom dia, daremos início à aula de Química, aula de número 10. E o nosso assunto hoje são as reações orgânicas. Então, a reatividade dos compostos orgânicos, tipos de reações e princípios da química verde. Então, os compostos orgânicos são muito importantes em nossa sociedade, estando presentes nos polímeros, que são os plásticos, tecidos, isopor, borrachas, em medicamentos e em combustíveis, apenas para citar alguns exemplos. Assim, torna-se essencial encontrar meios de produzi-los, o que é possível graças às reações orgânicas. Visto que existe um número enorme de compostos orgânicos, lembrando que os compostos orgânicos são aqueles formados por carbono e outros elementos, é de se esperar que também exista uma grande variedade de tipos de reações orgânicas. O conhecimento de como essas reações se processam é muito importante, principalmente para a síntese orgânica, em que se altera a estrutura das moléculas para a produção de produtos que usamos para diferentes finalidades. Portanto, as reações orgânicas são de grande importância para processos industriais, laboratoriais, para o desenvolvimento técnico-científico e para o bem-estar da sociedade em geral. Então, a primeira reação, a gente vai ver 4 reações. A primeira é a reação de substituição. Então, reações de substituição são processos químicos em que alcanos, tá? Alcanos são compostos orgânicos que só apresentam carbono e hidrogênio. Aromáticos ou aletos trocam um de seus átomos por um átomo ou grupo de átomos de outro reagente. Entre as substâncias orgânicas utilizadas nas reações de substituição estão os alcanos, o benzeno, depois eu coloquei a fórmula do benzeno, e aletos orgânicos. Lembrando que os aletos são os elementos da família 7A. Enquanto que as substâncias inorgânicas mais utilizadas são o ácido sulfúrico, H2SO4, o ácido nítrico, HNO3, e substâncias simples halogenadas. Os halogênios aqui, o flúor, cloro, bromo ou iodo. Então, alguns exemplos de reações orgânicas de substituição são a halogenação, que ocorre quando um ou mais átomos de hidrogênio na molécula orgânica são substituídos por um ou mais átomos de halogênios, o cloro, flúor, bromo e o iodo. Então, aqui a gente tem o metano, que é um hidrocarboneto, né, um alcano, porque só tem simples ligações. Claro, se tem um carbono, ele vai estar ligado a 4 hidrogênios. Então, essa ligação é rompida e no lugar dela vai entrar um átomo de cloro. Então, o cloro vai se ligar a esse hidrogênio, formando o cloreto de hidrogênio, ou seja, o ácido clorídrico. E aqui a gente tem, então, o clorometano. A nitração. Um ou mais átomos de hidrogênio são substituídos pelo grupo nitro, que é o NO2. Então, a nitração em alcanos. Aqui nós temos o propano, tá? É um alcano com 3 carbonos. Portanto, ele tem 3, 6, 8 hidrogênios. Reagindo com ácido nítrico, que é o HNO3. Tá? Então, vai sair um hidrogênio. Na verdade, aqui a gente tem que seguir uma regra. Tá? Vai sair o hidrogênio que está ligado a um carbono, em primeiro lugar, um carbono terciário, em segundo lugar, um carbono secundário. No caso, esse carbono aqui é o secundário, porque ele está ligado a outros 2 carbonos. Então, sai esse hidrogênio, se liga ao OH, formando, então, a água.
E o grupo nitro, o NO2, entra no lugar do hidrogênio, se tornando, então, o 2-nitropropano. Quando o alcano possui mais de 2 carbonos, forma-se uma mistura de compostos diferentes substituídos. A quantidade de cada composto obtido será proporcional à seguinte ordem de facilidade com que o hidrogênio é liberado na molécula. Então, aquilo que eu falei, se tivesse um carbono terciário, o hidrogênio está ligado a um carbono terciário, é que sairia, ou seria substituído, né? Em segundo lugar, um hidrogênio ligado a um carbono secundário e um hidrogênio ligado a um carbono primário. Se houver ácido nítrico suficiente, outro hidrogênio pode ser substituído pelo grupo nitro, dando origem ao 2-dinitropropano. São dois, né? Nitro e propano, porque esse alcano tinha 3 carbonos. Um composto muito utilizado como aditivo para o óleo diesel, aumentando sua octanagem e diminuindo a emissão de fuligem. Nitração de benzeno. O benzeno, ele é uma molécula que apresenta 6 carbonos e 6 hidrogênios, ou seja, a fórmula molecular C6H6. E a gente percebe que aqui tem uma dupla ligação entre os carbonos, aí uma simples, uma dupla, uma simples. Tá? Então, a gente pode representá-lo dessa forma, ou apenas dessa forma aqui. Então, se vocês verem uma fórmula estrutural do benzeno, formando esse anel aromático, como ele é chamado, é porque tem 6 carbonos e 6 hidrogênios. Então, essa reação ocorre com a presença de calor. Aqui na setinha, né, da reação, vocês podem perceber que tá escrito 50 a 55 graus Celsius. Tá? Então, precisa de calor para que a reação ocorra. Pois se aquece o benzeno com uma mistura sulfonídrica, ou seja, de ácido nítrico, tá aqui, HNO3, concentrado, com ácido sulfúrico concentrado, H2SO4. O ácido sulfúrico é um catalisador, fazendo com que a velocidade da reação aumente, visto que o benzeno reage lentamente com o ácido nítrico. Bom, ocorreu a reação, saiu o hidrogênio, né, que vai se ligar vai formar o H3O, e aqui vai entrar o grupo nitro. Anéis aromáticos podem sofrer nitração e dar origem a explosivos. Um exemplo é o trinitrotolueno. Trinitro, porque ele tem 3 grupos nitro. NO2 aqui, NO2 e NO2. O nome dele é 2-metil 1,3,5-trinitrobenzeno, porque a gente tem que numerar os carbonos aqui. Então, o carbono número 1 vai ser esse onde tem o radical metil, mais conhecido como TNT, e há vários pigmentos utilizados, principalmente também em tecidos. Então, aqui mostra a figura, né, das utilidades. A segunda reação é a reação de adição. Então, a gente vai adicionar algum átomo ou grupo de átomos. Então, é imprescindível numa reação de adição que tenha uma dupla ligação entre carbonos. Aqui, ó, 2 ligações. Tá? Uma se chama sigma e a outra se chama pi. Então, as reações de adição ocorrem quando é adicionado um átomo, um grupo de átomos em carbono de uma ligação dupla ou tripla. Aqui, no caso, a dupla. A ligação pi é rompida e pode originar vários tipos de compostos. As principais reações de adição são hidrogenação, halogenação, hidrohalogenação e hidratação.
Vamos ver cada uma delas. Então, a hidrogenação nada mais é do que a adição de hidrogênio, também chamada de a reação de Sabatier-Senderens. Reação com gás hidrogênio, né, H2, catalisada por metal. Aqui a gente tem o metal níquel. Se a reação for de um alcano, produz ou melhor, se for de um alceno, produz um alcano. O alceno é um hidrocarboneto que tem uma dupla ligação, no mínimo uma dupla entre os carbonos. Então, aqui a gente tem o propeno, porque tem 3 carbonos, e uma dupla ligação. Então, a ligação π vai ser rompida, e no lugar dessas valências livres, são adicionados os hidrogênios. Então, aqui ele se formou, ou se transformou em propano. Adição de halogênios, que é chamada de halogenação. Os halogênios, né, são os elementos da família 17A, ou melhor, 17 ou 7A, da tabela periódica. Porém, desses, os mais utilizados são o cloro e o bromo. Nesse caso, a formação de um dialeto de alquila. Então, novamente, aqui foi rompida a ligação π, vai entrar um cloro nessa posição e outro cloro vai entrar na outra posição. Ou seja, esses 2 carbonos, né, sendo rompidos uma ligação π, cada um vai ficar com uma valência livre. Se transformando, então, em 2 dicloropropano. Esse di é porque foram adicionados 2 propanos, 2 cloros. Adição de halogenidretos, hidrohalogenação. Um halogenidreto, que é o HX, é um composto em que um halogênio está ligado ao hidrogênio. Por exemplo, o cloreto de hidrogênio, na reação abaixo, com formação de um haleto de alquila. Então, na verdade, é o ácido clorídrico, né? Então, novamente, a ligação π será rompida, numa valência livre entra um hidrogênio e na outra entra um átomo de cloro. Então, vai se transformar em 2-cloropropano. Faltou uma sílaba. Adição de água, que é hidratação. Essa reação de hidratação ocorre em meio ácido, como catalisador, e a formação de um álcool. Com exceção do eteno, o eteno é um composto com 2 carbonos e uma dupla. Os outros alcenos somente originam álcoois secundários nessa reação. É importante lembrar que esta e a próxima reação seguem a regioquímica de Markovnikov, em que o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Ou seja, o carbono mais hidrogenado é aquele que está ligado a maior quantidade de hidrogênios. Então, a regra de Markovnikov, segundo a regra de Markovnikov, na adição de um haleto de hidrogênio a um alceno, ou na hidratação deste alceno, o hidrogênio do haleto, ou da água, liga-se ao átomo de carbono mais hidrogenado da dupla ligação, ou seja, ao carbono que possui mais ligações com o hidrogênio. Então, aqui nós temos o eteno, et, né, o prefixo para um composto, para um alcano que tem 2 carbonos, uma dupla. Rompe-se a ligação π, a gente tem água aqui, portanto, um hidrogênio entra na valência livre de um carbono e o H entra na valência livre de outro carbono, se transformando, então, em álcool. Isso no meio ácido. Tá? Esse aqui, então, é o etanol, né, que é o nosso combustível dos postos de gasolina. O radical OH que é o grupo funcional
do álcool. Aqui nós temos um exemplo do propeno, também rompe-se uma ligação, um hidrogênio entra na valência livre de um carbono, o outro de outro carbono, se transformando então em 2-propanol. Esse número 2 é porque a gente tem que contar, tem que numerar, na verdade, os carbonos. A terceira reação é a reação de eliminação. Então, nesse tipo de reação, a partir de um único composto, são obtidos outros dois, um orgânico e um inorgânico. Para que a reação aconteça, é necessária a presença de um catalisador específico para cada tipo de reação e molécula. Então, nós temos 4 tipos de reações de eliminação. Primeiro, a eliminação de hidrogênio, ou desidrogenação. Nesse tipo de reação, ocorre a eliminação de 2 átomos de hidrogênio, ao contrário da hidrogenação. Através da eliminação de hidrogênio, é possível converter gorduras saturadas em insaturadas, álcoois em cetonas ou aldeídos, alcanos em alcenos, aminas em nitrilas, reações muito úteis em diversos ramos da indústria. Então, aqui a gente tem a eliminação de 2 hidrogênios, tá? Se esses 2 hidrogênios vão sair, cada átomo de carbono aqui vai ficar com uma valência livre, ou seja, um elétron livre. Aí essas ligações vão se formar. Tá? Então, vai haver a formação de uma dupla ligação e os hidrogênios que saíram vão estar aqui como produto. Eliminação de halogênios ou de halogenação. Halogênios são eletronegativos, lembrando que eles estão do lado direito da tabela periódica. Por isso, sua eliminação é facilitada pela ação de eletropositivos. Um exemplo de eliminação de halogênios é a reação de brometo de etileno, que é eletronegativo, com o zinco, que é eletropositivo, que é catalisada por um álcool e produz um alceno. Então, em solução alcoólica, né, o zinco, ele vai fazer com que essas ligações sejam rompidas e vai se refazer uma ou vai ocorrer a formação de uma dupla ligação, mais o brometo de zinco. A eliminação de halogenidretos, que é o HCl, HBr ou HI, ou seja, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, ou desidrohalogenação. As reações de desidrohalogenação seguem a regra de Zaitsev, que diz que carbonos menos hidrogenados tendem a perder hidrogênio com mais facilidade. Então, na reação abaixo, por exemplo, existem 2 possibilidades de eliminação. Aqui uma base, né, o óxido de potássio em solução alcoólica, solução de álcool, vai fazer com que essas 2 ligações se rompam, tá? Então, vai haver a formação de um produto, que é o ácido bromídrico, e vai ocorrer a formação de uma dupla ligação. E aqui nos primeiros, né? Aqui ocorreu o rompimento dessas ligações, do carbono 2 e 3, e aqui no carbono 1 e 2, formando, então, a dupla ligação sempre onde saem esses átomos. E se houverem múltiplas eliminações, quando a reação de eliminação ocorre 2 vezes na mesma molécula, há a formação de 2 ligações duplas ou uma ligação tripla. A figura aqui está meio pequena,
Ver se eu consigo aumentar, mas daí vai ficar fora de foco, né? Bom, vamos lá. Então, a eliminação de um hidrogênio, aliás, de 2 hidrogênios e 2 átomos de bromo, vão formar, então, 2 moléculas de ácido bromídrico. Aqui, ó. Novamente, em solução alcoólica com a base, né? Então, nessa reação, vai haver 2 valências livres em cada átomo de carbono. Portanto, ele vai precisar fazer 2 ligações. Então, vão se formar, na verdade, né, 3 ligações, ou seja, uma tripla ligação. E aqui saiu o hidrogênio, também 2 hidrogênios nessa posição, aqui tem 3, aqui tem 2, né, ficando 2 aqui e 1 aqui, e se forma mais uma ligação, ou seja, aqui temos uma dupla ligação. Observe que nesta reação, a eliminação ocorre por meio da ação de hidróxido de potássio em solução alcoólica. O ácido bromídrico é um ácido e por isso é facilmente eliminado da molécula através do hidróxido de potássio, que é uma base. Eliminação de água ou desidratação. Ocorre a eliminação de uma ou mais moléculas de água, que é H2O. Os álcoois, por exemplo, podem sofrer desidratação e esse processo pode ocorrer de 2 formas. Intramolecular, quando a reação se dá na própria molécula de álcool, ou intermolecular, quando a reação acontece entre 2 moléculas de álcool. Álcoois primários tendem a sofrer desidratação intermolecular, produzindo éteres, enquanto os álcoois secundários e terciários costumam desidratar-se de forma intramolecular, formando seus alcenos correspondentes. Então, aqui a gente tem uma desidratação intermolecular. Aqui o álcool, né, o etanol, a 170 graus, na presença de ácido sulfúrico, ele vai eliminar uma molécula de água. Então, se forma uma outra ligação, então a gente tem um alceno como produto, um alceno e água. E a desidratação intermolecular, aqui nós temos 2 moléculas de etanol, né, onde de uma vai sair um hidrogênio e do outro OH, formando então a água, que está aqui, também na presença de calor e ácido sulfúrico, e esse oxigênio vai se ligar a esse carbono, formando então um éter. Um éter é caracterizado por um oxigênio entre 2 carbonos. E por último, a reação de oxirredução, que é uma reação química em que há ocorrência de oxidação e redução de átomos de substâncias, né, ou espécies químicas presentes no processo. Então, a oxidação é a perda de elétrons por parte de um átomo de uma espécie química. E a redução é o ganho de elétrons por parte de um átomo de uma espécie química. Então, oxidação, perda de elétrons, o NOx vai aumentar, ou seja, o número de oxidação, e quem sofreu oxidação se chama agente redutor. E a redução é o ganho de elétrons, o NOx diminui e o átomo se chama agente oxidante. Então, o número de oxidação, que é o NOx, representa a carga elétrica de um elemento no momento em que participa de uma ligação química. Essa condição é relacionada com a eletronegatividade, que é a tendência de alguns elementos, que é a tendência, né, que alguns elementos apresentam para receber elétrons. Então, eles são eletronegativos. Observe o primeiro exemplo, note que na reação entre o ferro e o cloro ocorre mudança do número de oxidação.
O cloro, por ser mais eletronegativo, ganha elétrons. Então, o ferro mais cloro, aqui o NOx, número de oxidação é 0, aqui também. Depois da reação, o ferro ficou com NOx 3 e o cloro com NOx menos 1. Então, o agente redutor, o ferro, e o agente oxidante é o cloro. Mais um exemplo, reação entre o ferro e o oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo e acaba por receber elétrons, e diminuindo o seu número de oxidação. Então, o ferro tinha NOx igual a 0, passou a ter NOx igual a mais 3. E o oxigênio tinha NOx igual a 0, passou a ter NOx igual a menos 2. Então, agente redutor, o ferro, e o agente oxidante é o O2. Ao mesmo tempo que um elemento cede elétrons, outro irá recebê-los, na mesma quantidade, né? Assim, o número total de elétrons recebidos é igual ao total de elétrons perdidos. São exemplos de reações de oxirredução, a combustão, a corrosão, a fotossíntese. Então, aqui a gente percebe a corrosão do ferro, né? E a oxidação numa maçã. A maçã, quando ela é cortada ao meio, depois de um certo tempo, na presença do oxigênio, né, por conta do oxigênio, ela começa a oxidar. A gente ainda tem as reações de esterificação, são as reações, são aquelas que ocorrem entre um ácido carboxílico e um álcool, produzindo um éster e água. No caso de álcools primários, o grupo hidroxila, que é o OH, do ácido carboxílico, se une ao hidrogênio do álcool e forma a água. Então, aqui a gente tem o ácido carboxílico, que é o grupo funcional, é o carbono, COOH, né, e o álcool, tá, OH, aqui. E aqui o grupo radical, que é a cadeia de carbonos. Então, ocorre a esterificação através da hidrólise e vai se formar essa molécula de água e esse carbono vai se ligar a esse oxigênio. Então, ó, o radical 1 está aqui, carbono, o oxigênio do álcool e o radical 2, que era do álcool, o oxigênio continua aqui, então o éster é caracterizado por carbono, dupla O, oxigênio e radical. E a água. As reações de esterificação estão em equilíbrio dinâmico, o que significa que elas são reversíveis, ou seja, reação de reagentes para formar os produtos e os produtos que voltam a formar os reagentes. A reação inversa, em que se reage a água e um éster, é chamada de hidrólise de éster. Se ela ocorre em meio ácido, serão formados o ácido e o álcool, exatamente. Mas se ela ocorrer em meio básico, serão formados um sal de ácido carboxílico e o álcool. Então, aqui a gente tem o ácido metanóico, que é o ácido carboxílico, mais o metanol, né, que é o ácido com um carbono apenas, carbono primário. Ocorre a reação para produzir um éster, que é o C-O, O, aqui está o radical, o hidrogênio e a água. Então, este é o metanoato de metila. A gente ainda tem a reação de polimerização, que é o nome do processo químico que resulta na formação de macromoléculas. São moléculas grandes, ou polímeros, né? Mediante a combinação de moléculas menores, que são os monômeros. Então, vários monômeros se unem para formar os polímeros. A reação de polimerização é muito comum na natureza, como podemos verificar em carboidratos, como o amido. Por exemplo, o amido é uma sequência grande
com várias glicoses, né? Glicose unida à glicose vai formar o amido. E proteínas, como a caseína do leite. As proteínas são formadas pela união de vários aminoácidos. Ela também ocorre na forma sintética, já que a grande maioria dos polímeros utilizados pelo ser humano no dia a dia é feito artificialmente. O primeiro polímero desenvolvido sinteticamente foi a baquelite. Os princípios da química verde, isso é um assunto muito importante que deveria ser mais discutido, né? Então, muitos químicos se preocupam com o meio ambiente. Então, há projetos de produtos e processos químicos que reduzem ou eliminam o uso e geração de substâncias nocivas. Nocivas à saúde humana e ao meio ambiente. Então, por exemplo, eles pretendem, né, ou deveria ser realizados solventes mais seguros, né? Um bom reagente é aquele que realiza a função desejada e, ao mesmo tempo, não é tóxico. Infelizmente, as reações geram, além do produto principal, os subprodutos indesejados, que são os resíduos poluentes, que podem poluir rio, solo, o ar. A escolha da matéria-prima, né, outro item. Então, a seleção das substâncias a serem utilizadas no processo é um passo muito importante. A síntese de produtos menos tóxicos gera resíduos menos agressivos ao meio ambiente. Uso de fontes renováveis. Optando por esse princípio, a indústria estará contribuindo para a diminuição do volume de resíduos, de limpeza e ainda para a economia. É o que se conhece por reciclagem, onde a matéria-prima é reutilizada após seu uso. Reciclar o vidro, por exemplo, traz economia de energia. A fabricação do vidro a partir de sílica gera muitos gastos. O processo fica mais econômico se forem utilizadas as embalagens descartadas no lixo, como copos, garrafas e pratos. Então, o vidro ele é facilmente reciclado. O uso de catalisadores, né? Na presença de um catalisador, a reação química ganha velocidade, gerando menos resíduos. E para finalizar, análise em tempo real. Então, através de métodos analíticos em laboratório, os resíduos tóxicos são descartados assim que eles aparecem em meio ao processo. É um monitoramento de controle do processo para evitar a formação de substâncias nocivas. A prevenção de acidentes químicos também é outro item, e eles podem ser evitados através da escolha criteriosa da metodologia, que deve diminuir a probabilidade de vazamentos, explosões e incêndios. Finalizando então a aula, agradeço para quem assistiu. Obrigada, até mais.